Boa noite, meus amores. Tudo bom? Uma ótima noite para todo mundo. Hoje nós vamos começar aqui a tratar de um dos assuntos mais importantes do curso de vocês, né? Um dos assuntos que vocês mais têm que dominar, que é a parte de controladores. Eu deixei justamente essa parte para a gente tratar toda no segundo semestre. Lembra que eu até comentei com vocês? Justamente por isso, porque é uma das partes mais importantes que tem no curso. E o que que a gente vai ver hoje? A gente vai começar a ver sobre o controle on-off ou on-off e o controle P, que é o controle proporcional. Então, vamos lá, né, gente? Bom, esse aqui eu coloquei para vocês olharem a malha de controle, para vocês darem uma relembrada, a qual vocês nunca podem esquecer, não podem sair dessa disciplina sem saber desenhar esse sistema de malha fechada. E aí, o que que a gente pode ver, ó? Aqui a gente tem entrada, controlador, a planta, a medição, que é o sensor, e aqui a gente tem a comparação, para fazer a comparação entre a minha entrada e a minha saída, minha variável controlada. E aqui ele começa falando: o principal componente na malha de controle é, obviamente, o controlador, que é ele que é o cabeça, é ele que faz todas as estratégias, toda a parte inteligente. Lembra que a gente sempre falava sobre isso, do elemento de controle, atuador e elemento de controle, que formava o controlador? E aí fala que ele pode ser considerado como um amplificador ou um computador, justamente por isso, por essa parte dele ser a parte inteligente, a parte que dá toda a continuação, que dá toda a lógica da coisa. Então, gente, ó, usualmente a gente sabe, já conversou várias vezes sobre isso, que os sistemas de controle sofrem ação de distúrbios, né? De distúrbios, de perturbações, como por exemplo, atrito e folgas, né? Isso é distúrbio. São coisas dentro do próprio sistema que impactam, né? Que atrapalham o funcionamento do controle de alguma forma. Então, esses distúrbios eles podem ser empregados como sinais de entrada no sistema que afetam diretamente o sistema a ser controlado. Isso aí a gente sabe, né? Então, para manter o valor da variável controlada no set point, que é o que a gente quer, são implementados nos controladores alguns algoritmos ou ações de controle que agem sobre o processo. São essas ações que a gente vai ver. Então, olha só, um problema de controle consiste em determinar sinais adequados para modificar ou não o valor de uma variável manipulada de um processo, a fim de se obter a saída desejada, que é justamente o que a gente tem no sistema de malha de controle fechado, né? E que ele está dizendo aqui, ó, um problema de controle consiste em determinar sinais adequados para modificar ou não o valor de uma variável manipulada de um processo, a fim de se obter a saída desejada. É o que a gente vê aqui, ó. A gente tem uma saída desejada, ou tem um valor desejado, que é o set point, e aí o que é o controlador? É você ter algumas estratégias aqui que você vai aplicar na planta e esse resultado que vai sair, ele vai ser satisfatório. Vai fazer esse seu erro ser reduzido ao menor possível, chegando a zero, se possível. Então é isso. São os algoritmos, são as estratégias que a gente coloca aqui no controlador, que agem na planta, e aí vai ter o meu resultado na saída, que eu quero que ele seja o mais próximo possível do meu set point. Beleza? Então, olha só, aqui são apresentados 4 tipos de configurações de controle que podem ser utilizadas isoladamente ou associadas. Então, a primeira é a que a gente vai ver hoje, que é a ação liga e desliga, ação on-off ou ação on-off, a ação proporcional, a ação integral e a ação derivativa, né? Então, ação proporcional, ação integral, ação derivativa, se a gente juntar, a gente tem o PID, que é muito famoso, com certeza vocês já devem ter ouvido falar. A boca de quem faz controle, de quem tem estuda automação, é um PID. Então,
é aqui mesmo que a gente vai aprender sobre o que é isso aqui. Então, olha só, gente. Primeiro que a gente vai falar hoje é do controle on-off. Então, o que acontece nesse tipo de controle? Nesse tipo de controle, o controlador, ele compara o sinal de entrada com o sinal de realimentação. Se a saída superar a entrada, ele desliga o atuador. Se a realimentação for menor, ele liga o atuador. Gente, o controle on-off é o controle mais simples e mais fácil que tem. Por exemplo, vamos imaginar aqui um exemplo bem fácil. Exemplo da boia, né? Aquela boia que a gente usa na nossa caixa d'água. Então, ali é o controle on-off puro. O que acontece? Quando o meu tanque está vazio, eu dou um comando. Liga a bomba. Então, a bomba liga a todo vapor. Ligou a bomba. Quando chega lá na parte que tem a boia, o que vai acontecer? Ela vai desligar, vai fechar a válvula. É tipo isso, entendeu? Liga, tá vazio, manda o comando. Liga a bomba para encher o tanque. Aí vai encher. Chegou no ponto, o tanque tá cheio. Faz o quê? Desliga a bomba. Bomba desliga. E aí o tanque vai começar a descer de novo, porque a pessoa vai usar água, né? Supondo que seja um tanque de uma casa. E aí esvaziou de novo. O que faz? Comando, liga a bomba. Zzz. Depois encheu o tanque. O que vai acontecer? Desliga a bomba. Enfim, o que é o controle on-off? É o que o próprio nome está dizendo. Liga, desliga. Liga, desliga. Então, é isso que ele acabou de falar aqui. Os refrigeradores são exemplos nos quais os termostatos controlam o compressor, que é um controle liga-desliga com um par bimetálico. As refrigeradores mais modernos estão até com um controle já diferente, que depois a gente vai até comentar sobre isso. Quando a temperatura fica abaixo de um determinado valor, um dos metais se dilata mais do que o outro, envergando-se e abrindo contato, o que leva o compressor a mudar. Em algum tempo depois, o bimetálico retorna à posição original, fechando o contato e ligando o compressor novamente. Ele está comentando como é o caso desse refrigerador que ele está comentando aqui. Ele está dizendo que ele esquenta, né? E aí ele dilata, envergando, abrindo contato, e depois que ele esfria, fecha de novo. Que é justamente esse aqui, ó, que está aparecendo na figura. Então ele vai, solta aqui o contato, quando ele está desligado. Então depois que ele está ligado, depois de um certo tempo, ele vai e fecha o contato. Abre contato, fecha contato. Abre contato, fecha contato. On, off. Controle on-off. Então, gente, quando a gente pensar em controle on-off, a gente tem que pensar, se a gente for pensar em um dispositivo prático, a gente pensa em quem? Num relé, num interruptor, né? Em coisas que a gente sabe que é liga e desliga. Então, quando, né, se eu chegar a pedir para vocês, que eu quero para vocês modelarem, né, fazer o diagrama de blocos de um controlador on-off, de um controlador liga-desliga, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês desenhem, se eu disser que eu quero um controle de malha fechada, vocês vão desenhar um sistema de malha fechada e no lugar do controlador vai ser colocado o que? Um relé, que é justamente, ó, esta figura aqui, ó. Um eixo X, um eixo Y, onde antes eu estou desligado e depois eu estou ligado. On, off, on, off, on, off. Então, esse aqui é o meu diagrama de blocos de um controlador liga-desliga. O sinal de controle, gente, ele assume apenas dois valores, de acordo com o erro positivo ou erro negativo. Ou seja, não chegou até onde era para chegar, né? Erro negativo, desliga. Chegou onde era para chegar, positivo, liga. Então, para evitar uma perturbação devido a ruídos para valores próximos a zero, utilizamos o controle liga-desliga com histarese. O comportamento deste controlador é representado na figura seguinte.
Então, a gente vai entender agora, a gente já entendeu o que é o controle on-off, né? Agora a gente vai ver o que é o controle on-off com esterese, que é justamente quando você dá um intervalo, que é esse exemplo que eu falei para vocês do tanque, né? Vocês vão já entender o que eu estou falando. Olha só, controle on-off. A curva que representa a resposta em malha fechada com respectivo sinal de controle para ação de liga-desliga com esterese é representado na figura ao lado. Vou dar o mesmo exemplo que a gente falou ainda agora do tanque. Ó, vamos supor que eu coloco um set point para o meu tanque, que ele tem que ficar cheio todo em 10 metros. Então, vamos lá. Vamos imaginar meu tanque vazio, né? Então, dou o comando, liga a bomba começa a encher. Quando chegar em 10 metros, o que vai acontecer? A bomba vai desligar. E aí, o que vai acontecer? O nível da água vai descer um pouquinho. Por quê? Porque alguém vai usar aquela água, né? A água vai descer. E aí, se eu tenho o controle on-off sem esterese, o que vai acontecer? Na hora que o meu nível do meu tanque sair daquele 10 metros, por exemplo, descer um pouquinho, 9,5, o que ele vai mandar fazer? Liga a bomba e a bomba vai de novo. Só que só um pouquinho, né? Encheu, porque foi só meio metro que derramou, encheu de novo. E aí chegou no 10, desligou a bomba. Desceu um pouquinho, liga a bomba, ligou de novo. Chegou no 10, desliga. Percebam, gente, que a bomba vai ligar e desligar toda hora. O que pode acontecer, gente? Bomba ligando e desligando toda hora. Baixou um pouquinho o nível, já tá ligando de novo. Vai acabar queimando, vai diminuir a vida útil dessa máquina e não vai ser um controle eficiente, né? Porque toda hora a bomba vai ligar, a conta de energia vai lá para cima, né? Então, gente, por isso que a gente usa o controle on-off com esterese, né? Que normalmente é o que a gente usa sempre, que é esse caso que a gente comentou sobre o tanque, né? Sobre o nível de tanque. Nível de tanque está baixo, o que a gente faz? Liga a bomba vai ligar. Mas bota um nível, bota um valor de nível de tanque, ou seja, bota um intervalo, bota um esterese grande. Vou lá, por exemplo, vamos supor esse meu tanque, eu quero ele cheio em 10 metros, então quando ele estiver com 1 metro, né, quando ele estiver descendo, chegar a 1 metro, por exemplo, eu já quero para encher. Ou pode ser antes, com 2 metros de água, já quero para encher, para poder não dar tempo dela esvaziar. Então, liga a bomba, ligou, chegou em 10, desliga a bomba, pum, bomba desligou. Só que ele vai descer bastante, ó. Vai descer até chegar em 2 metros ou em 1 metro, não sei quando é que eu vou botar, para poder ligar a bomba de novo, certo? Então percebam que assim é muito melhor, porque assim eu tenho uma margem boa. Isso é o que a gente chama de esterese. Então vamos olhar aqui para o gráfico. Deixa eu pegar esse pointer. Pronto, vamos olhar aqui para o gráfico. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ó, olha a margem aqui, ó. Essa aqui é a margem, tá vendo a margem que ele colocou? Ele colocou o máximo, isso aqui é 1,5, aqui deve ser 1. E aqui é meio, aqui deve ser, sei lá, 0,8. Então, olha o que ele fez, ó. Tava em 0. Então, só vai desligar quando chegar em 1. Então, vai. Ligou, pum, chegou em 1. Desliga. Desligou, o nível vai cair. O nível caiu do tanque. Ó, esse aqui, gente. Esse gráfico de baixo é o gráfico que a gente chama de ação de controle. Sinal de controle é esse aqui, ó. Então, percebam, esse aqui é o nível. Vamos supor que isso aqui seja do nível do tanque. Ó. Então, quando eu estou aqui ligado, ó, percebam que a minha ação de controle no controle on-off é sempre essa. 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. Não tem meio termo. Então, coloque 1, ó. Liga a bomba. A bomba está ligada até bem aqui, ó. Então, percebe que a bomba está ligada até quando chegou no nível máximo, ó. Pum. E aqui ele vai fazer o quê? Desliga a bomba. Ó, caiu, desligou. Enquanto a bomba está desligada, o que acontece com esse nível? Vai caindo, porque está saindo água todo o tempo.
Então, até quando ele chega aqui, ó, que é no ponto que ele deve ligar de novo. Liga a bomba ligou. Então, o nível vai subir de novo. Pum, chegou. Desliga a bomba, desceu de novo. Então, é isso que é o significado desse gráfico. Estou subindo aqui, bomba ligada, né? Então, meu nível está enchendo. Bomba desligada, meu nível está caindo, porque está saindo água todo o tempo. Então, isso aqui é o controle on-off com esterese. É o que a gente usa quase sempre, né? Muito difícil a gente usar o controle on-off sem esterese, muito difícil. É porque ele não serve muito. Então, o controle on-off, ele tem a vantagem de ser o controlador mais simples que tem e ser o mais barato. Por isso que ele é, e em muitos casos, gente, ele é eficiente. Vai ser caso que eu estou dando da nossa bomba da nossa água, do nosso tanque, da nossa caixa d'água, nosso reservatório, ele é excelente. Não precisa colocar outro tipo de controle. Então, ele só tem duas posições, posição máxima e posição mínima, que é essa aqui. E aí, gente, através disso aqui, eu consigo controlar com que ele fique aqui, ó, nesse set point, ou seja, nessa margem, né? Então, esse é o problema, né, do controle on-off. Eu não consigo deixar o meu tanque todo o tempo no meu 10 metros, por exemplo, no que eu estava falando. Ele sempre fica oscilando entre o máximo e o mínimo que eu coloquei. Então, tá aqui, ó. A desvantagem reside na contínua oscilação da saída entre os limites de atuação do controlador, conhecido como esterese. E essa oscilação não garante precisão, né? Pode desgastar o controlador e o atuador pelo excesso de partida, que foi o que a gente estava falando, da questão de estar ligando e desligando toda hora. Dependendo do caso, né, pode ser que o controle on-off não seja o suficiente. Por quê? Porque pode ser que eu queira que todo o tempo a minha água fique em 10 metros, não é? Por algum motivo. Talvez não porque é de água de casa, mas porque é de um processo químico, né? E eu preciso que ele fique em 10 metros todo o tempo. Então, para isso eu uso um outro tipo de controlador. E aí a gente vai ver agora o controle proporcional. Professor, o que é um controlador proporcional? Gente, como o próprio nome já está dizendo, ele é proporcional a alguma coisa. Percebam que até o símbolo dele, ó, é um símbolo do ganho. Então, ele é proporcional ao erro de entrada. O controlador proporcional, gente, ele é uma evolução do controle liga-desliga. Porque no controle liga-desliga eu não consigo manter, por exemplo, nível em um determinado lugar, eu mantenho dentro de uma faixa. E aqui, agora, eu vou conseguir com o meu controlador proporcional. Então, vamos entender como é que ele funciona. Aqui, ó, olha só. A palavra proporcional tem o mesmo significado de relação-razão, ou seja, proporcional a alguma coisa. Esse tipo de mecanismo pode parecer primitivo e antiquado, mas é necessário lembrar que os modelos dos sistemas modernos usados atualmente saíram dos conceitos básicos. Então, ele está olhando aqui. O que é um ganho proporcional de 1 para 1? Um ganho proporcional de 1 para 1 significa que eu tenho um de um lado e um do outro. Ganho proporcional de 1 para 4 significa que de um lado eu tenho 4 vezes mais do que o outro. E ganho proporcional 0,25 significa que de um lado eu tenho 1/4 do que eu tenho no outro. Então, vamos ver o que ele está querendo dizer com isso aqui. Ó, a gente viu que na ação liga-desliga, quando a variável controlada se desviava do set point, o controle oscilava em um sinal brusco de on para desligar e on para ligar e off para desligar. O controle proporcional foi desenvolvido para evitar essa oscilação e para reduzir uma ação corretiva proporcional ao desvio, ao valor do desvio. Então, embora a ação proporcional elimine as oscilações no processo do controle liga-desliga de malha fechada, não é possível eliminar totalmente o erro de offset, visto que após um distúrbio qualquer no processo, persiste mais diferença entre o set point e o valor medido. Então, eu vou tentar explicar aqui para vocês o que acontece. Eu vou voltar aqui para o sistema de malha fechada.
Olha só o que acontece aqui, gente, ó. Vamos supor que esse controlador aqui é um controlador do tipo P. Então, vamos imaginar que este controlador aqui é do tipo P. O que esse controlador do tipo P faz, gente? Ele age proporcionalmente a esse erro. Erro, eu tô sem minha mesa digitalizadora aqui. Proporcionalmente ao erro que entra aqui. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu quero uma temperatura, tem temperatura de uma sala, e eu quero que essa temperatura esteja em 25 graus Celsius. Vamos supor que essa sala é aí em Coelho Neto. Então, vamos supor que o ar-condicionado está desligado, o meu ar-condicionado está funcionando através de uma estratégia de controle P. E aí, vamos supor que está fazendo muito calor, tá 40 graus aí. E aí eu ligo o meu ar-condicionado. Então, o que vai acontecer, gente? Eu quero que seja 25, mas eu estou tendo uma temperatura inicialmente de 40. 40 menos 25, eu tenho quanto? 15. Então, olha só, eu tenho 15 graus de diferença. Então, o que acontece? Eu quero 25 e eu tenho 40 aqui na minha saída. Então, eu tenho um erro de 15. Então, esse 15 eu vou multiplicar pelo meu fator proporcional. Ou seja, eu vou querer que o meu ar-condicionado ligue a todo vapor porque o meu erro está grande. Então, dou um comando grande para ele. Passou-se 10 minutos, eu fiz uma nova medição. A temperatura já baixou para 35. Então, 25, né? 35, eu tenho uma diferença de 10. Então, o que vai acontecer? O meu erro, que era 15, agora é 10. Então, eu vou multiplicar 10 com esse meu valor proporcional. Então, agora eu vou continuar mandando um comando forte, só que não tão forte quanto eu estava mandando no começo. Então, continuando. Passou-se mais 10 minutos, eu já estou com... Estava com 35, agora eu já estou com 30. Então, meu erro agora é só 5. Então, eu vou pegar esse 5 e vou multiplicar pelo fator. Ou seja, o meu ar-condicionado já está baixando a força, vamos imaginar assim, a potência, já está baixando a potência que ele está aplicando para o meu ambiente ficar gelado. E assim vai acontecendo, gente. Depois eu vou chegando a 29, 28 e 25. O que vai acontecer quando chegar em 25? Meu erro vai ser 0 e eu não vou mais mandar nada para o meu controlador. Beleza? É isso, gente. É isso que é o controlador P. O controlador P, ele age proporcionalmente ao erro. Ó, vamos imaginar agora esse mesmo exemplo aí do tanque. O tanque está vazio. Vamos pensar, no começo ele está vazio. Então, eu vou mandar minha bomba encher a todo vapor. Começa a encher com toda a vazão possível que ela puder, a vazão máxima. O que vai acontecendo? Quando vai chegando, isso eu estou falando no controlador P, eu estou dizendo que eu tenho um set point. Tenho um set point de 10 metros, voltando ao mesmo exemplo que eu estava falando. Então, quando ele vai chegando perto do 10, o que vai acontecendo? Eu vou começando a mandar um comando mais baixo para a minha bomba. Vai ficando um comando mais baixo, mais baixo, mais baixo. E aí, quando está chegando, quase chegando lá no 10 metros, a minha bomba já está bem baixinha, né? Já está mandando um comando já tão baixinho que está só mantendo o nível lá naquela temperatura. Agora, gente, percebam que o que acontece? Quando vai chegando aqui, ó, quando o erro vai chegando próximo de 0, né? Esse comando ele já vai ficando tão fraco, né? Que às vezes não dá nem para o atuador chegar até onde ele queria. E por isso que o controlador proporcional ele tem um defeito, né? Ele tem uma desvantagem. Ele sozinho, ele não consegue chegar ao set point. Por quê? Porque o erro já vai ficando tão pequeno que para eu multiplicar esse erro, mesmo eu multiplicando ele pelo meu fator de proporcionalidade, esse comando ele não é suficiente para, por exemplo, eu conseguir, a minha corrente, por exemplo, não é suficiente para eu conseguir ligar uma bomba.
né? Então ela vai ficando bem fraquinha e vai chegando, nesse exemplo que eu dei, quase em 10, mas não está em 10, mas está quase em 10. Mas percebam que esse é o controlador proporcional e o quanto ele evolui, né, na questão do on-off e o quanto ele é legal, né? Que aí a gente começa a ver o meio termo, no que consegue regular. Eu vou mandar um vídeo para vocês de uma menina que ela posta sobre o controlador proporcional, né? Eu quero que vocês vejam só até os 5 primeiros minutos, porque depois não é do escopo de vocês, é coisa do superior. Não, se vocês quiserem assistir o vídeo todo, fiquem à vontade, viu? Mas é assunto mesmo de vocês, para vocês entenderem, é só até uns 5 minutos de vídeo, que é quando ela fala sobre o meio termo, né? Ela começa falando do controle on-off, fala da temperatura, falar quando a temperatura está muito quente ou quando a temperatura está muito fria, e ela coloca o proporcional lá para ficar no meio, que é aquele que consegue fazer esse meio termo entre o muito frio e o muito quente. E aí depois da aula vocês podem dar uma olhada no vídeo dela, viu? Eu vou deixar o link aqui. Então, gente, embora a ação proporcional elimine essas oscilações no processo de controle liga e desliga em malha fechada, não é possível eliminar o erro de offset, visto que após o distúrbio qualquer no processo, persiste uma diferença de set point e valor medido. Foi o que eu falei para vocês, né? Chega a um ponto que o erro começa a ficar tão pequeno, mas tão pequeno, que não tem mais nem força para dar impulso para aquele atuador atuar. Então, é por isso que o controlador proporcional não chega até o set point, ele chega perto, mas ele não chega sozinho, né? Ele precisa de uma outra ação que a gente vai estudar no próximo assunto. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Tem um exemplo aqui do que eu queria, do que eu estou falando. Esse aqui é um gráfico no meu controlador P. Então, ó, o grande problema do controlador P é que ele permite erro de regime permanente. Professora, não me lembro mais o que é erro de regime permanente. Gente, erro de regime permanente é o erro. Por exemplo, eu quero um set point de 100 e eu consigo chegar a 99. Eu tenho um erro de regime permanente de 1. Eu consigo chegar até 95. Tenho um erro de regime permanente de 5. Então é isso, tá? Então, nossa simulação abaixo, quer dizer, ao lado, né? Nós temos uma estufa e aí tem um set point. Eu quero que a minha temperatura fique com 100 graus Celsius. E para isso eu estou usando um controlador P de ganho K igual a 10. Então, repare, ó, que o sistema ele se estabiliza. Ó. Eu consigo fazer o meu controle para o meu sistema para ele ir atrás lá do meu 100, só que ele chega a um determinado momento, ele não consegue mais passar, ó, que é em 96. Então, eu tenho um erro de regime de 4 graus Celsius. Então, mesmo se a gente aumentar o ganho, a gente pode até conseguir diminuir esse erro, ele ficar 2, ele ficar 1, mas ele sempre vai existir, porque o controlador P sozinho não consegue eliminar o erro de regime permanente. Beleza? Acho que já ficou bem claro isso para vocês, né? Então, olha só, vamos fazer um resumão da nossa aula de hoje. Na sala de hoje, a gente começou falando do controle on-off, controle liga-desliga. E a gente falou que ele possui um elemento de atuação com apenas 2 posições. Ou é on ou é off, ou é liga ou é desliga. Então, o dispositivo fornece apenas 2 valores na saída. A grande utilização desse tipo de controlador pode ser justificada por simplicidade na sua construção e baixo custo. Outra coisa que a gente viu hoje foi o controlador proporcional, que ele fornece energia no processo com um valor proporcional à diferença entre o set point e o valor da variável controlada, ou seja, proporcional ao erro. Em outras palavras, na presença de um erro nulo, a grandeza a ser controlada está estabilizada, ou seja, chegou em zero, né? Não manda mais comando nenhum. Não necessitando, portanto, de nenhuma atuação do controlador, que é o que eu disse, não manda mais comando nenhum. E a partir do momento em que houver diferença, o controlador atua de novo, com um valor tanto maior à medida que for o erro, porque é proporcional.
Então, aqui fala, esse tipo de controlador é ainda relevante, relativamente simples e de baixo custo, o controlador proporcional. Porém, em alguns casos, dependendo do processo a ser controlado, ele pode apresentar o chamado erro de regime permanente, que é o que a gente falou, offset. Então, com a tendência do valor permanecer um pouco abaixo do ponto de controle, prejudicando a precisão dessa ação. Por quê? Porque, como eu disse, existem alguns processos em que eu quero que seja exatamente um valor. Por exemplo, exatamente 10 metros. Não quero 9,8, não quero 9,99, eu quero 10 metros. Então, aí a gente vai usar uma outra ação de controle, que nós vamos estudar na próxima aula. E aí, tiveram algumas dúvidas, gente? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Estou parecendo uma youtuber, né? Deixem aí nos comentários, né? Clique no sininho. Deixe nos comentários, gente, o que vocês acharam da aula, se tem alguma coisa que vocês não entenderam. E comentem aí algum exemplo de controle on-off que vocês conhecem, algum exemplo de controle P que vocês queiram comentar, que vai ser muito bom para a gente. Viu, gente? Então era isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima semana. Na verdade, eu vou dar aula para vocês amanhã, né? Mas, enfim, de controle de processo é só até a próxima semana. Beijão para vocês e uma ótima noite.